comigo, tá no ar o Giro Notícias do Gigante da Virada. Meu nome é Renan Bidu, desde já deixe seu like, se inscreva no canal, no botãozinho vermelho, né? Vai estar lá já, clicou, está inscrito, e ative o sininho lá para todas as notificações do Gigante da Virada, você receber diariamente aí os nossos vídeos do Gigante da Virada. Então vem comigo. O Ministério da Saúde aí deu parecer para o retorno do futebol brasileiro, mas eu acho que essas pessoas, esses dirigentes, essas autoridades não estão no mundo da lua, estão vivendo em outro país, não sei, acho que não estão vivendo no Brasil, que o governo federal não faz a sua parte direito, tantos hospitais no Rio de Janeiro aí, federais precisando de equipamento, precisando com 20% de ocupação, 70% ou 29%, 30% e 70% livre, em vez de botar os doentes para poder desafogar o Rio de Janeiro e outras cidades, outras capitais do Brasil, hospitais federais parados. Não estão se preocupando, estão deixando gente morrer na fila e estão querendo que o futebol volte. Como que vai voltar o futebol se as autoridades, se as entidades de futebol, a FIFA, a CBF, o governo do Rio de Janeiro, o governo do estado de São Paulo está ocupado, está com a sua ocupação máxima, e como é que vai voltar o futebol se não tem capacidade de atender as pessoas, de dar um bom suporte, o suporte necessário de saúde às pessoas? Então não tem como. Vai cuidar da sua atividade, da sua obrigação, que é cuidar do povo, da população brasileira, que o governo federal não está fazendo com eficácia, entendeu? Isso não tem como, é a minha opinião. Não tem como voltar ao futebol por agora. Eu acho que o futebol aí só pode voltar no segundo semestre em diante, julho ou agosto, e priorizar a competição que vai poder finalizar. Priorizar se é brasileiro, se é Libertadores, se é sul-americano, para quem participa aí de ambas as competições. Eu acho que tem que ser feito isso, certo? E aí, galera, outra notícia é o Vasco, né? O Vasco aí fez 80 anos de história aí em 1º de maio, com o presidente Getúlio Vargas assinando um decreto ali que desse criação ali num salário mínimo. E o Vasco, no dia anterior, dia 30 de abril, faz o que fez aí com os funcionários, né? Suspende os contratos dos funcionários, não pagou o retroativo que devia, muitos salários atrasados aí, e faz isso, joga nas costas do governo federal para pagar aí outra parte, e o Vasco ameniza a sua situação. Então é complicado, né? Você vê um clube com a história que tem escrita na página aí da história brasileira, né? Onde foi consolidada aí as leis trabalhistas, a consolidação da CLT pelo Getúlio Vargas, o primeiro presidente deu um pronunciamento extraordinário, né? E o Vasco faz isso aí que fez com os funcionários, que é uma coisa inadmissível. Mas vamos que vamos para frente. Outra notícia aí é o Júlio Brandt. O Júlio Brandt informou, disse que vai estar próximo a declarar aí o candidato da Sempre Vasco. Mas eu vejo, ao meu ver, devido a esse acontecimento, leva esse ano prometendo jogadores, prometendo grandes coisas no Vasco, prometendo reestruturação de São Januário, e Júlio Brandt calado, e parece ser que o Júlio Brandt está meio ofuscado, e não sei se é ele que vai vir, porque está meio em dúvida, porque não sabe se é Edmundo, ele fez alguma promessa de Edmundo ser o presidente do Vasco, mas essa chapa aí Sempre Vasco está calada, e Júlio Brandt está meio ofuscado, que essa que era a hora de ele vir, que o Eurico Miranda não está mais para atrapalhar ele, para intervir na vida dele, é a hora de ele ser, e que queira que não, vai ser ele, e leva esse ano aí, que Fred Lopes e Campelo aí é carta fora do baralho, não vai aí para frente, porque aí a disputa aí forte aí entre Júlio Brandt e Leva esse ano aí, está se mostrando muito fortíssimo aí nessas eleições. Então falta o Júlio Brandt aí dar mais sua cara, dizer mesmo para que veio, se vai vir, se não vai vir. O torcedor do Vasco aí, quem aposta nele, está aí esperando uma explicação, né? E outra coisa, galera, o Vasco aí, com receio de perder jogadores, o Vasco aí prioriza a renovação de contratos aí com Ricardo Graça, Fernando Miguel e o Raul. São jogadores ali que o Vasco detém ali os direitos econômicos maiores, e também vê aí mais uma proximidade de perdê-los. Então o Vasco ali já está reativando aí o contrato aí, pelo menos é o que a gente vê na notícia, desses 3 jogadores aí. Mas apesar de que tem outros jogadores que estão na mesma situação, que segundo o Vasco vai mais para frente e vai cuidar desses casos. Mas vamos ver. Não pode perder jogador nessa situação que está, né? Aí fica bem difícil. E os dirigentes aí da Assembleia Geral deu a notícia de que o Vasco não vai ter eleição em 2021, não vai prorrogar a eleição.
vai procurar seguir o estatuto do Vasco. As eleições são no fim de ano, em novembro, né? Espero que façam isso, sejam sensatos e cumpram o estatuto, como estão dizendo. Porque o Vasco tem que mudar, o Vasco tem que mudar de presidente, tem que mudar de dirigente, essas raposas antigas tem que sair de lá, né? Que mais pra frente eu vou até falar do caso de Evander, essas coisas, essas mentiras no Vasco, essas coisas, subterfúgios que acontecem no Vasco tem de acabar. Então tem que mudar de presidente, tem que vir mente nova, tem que vir pessoa nova, com outra mentalidade, com outra metodologia de trabalho, né? Que faça o Vasco crescer, tem uma gerência transparente, uma gerência, o Vasco cresça em termos gerencial, que não cresceu com essa mudança de dirigente. Então tem que mudar e a eleição tem que ser este ano, em 2020, né? E aí os clubes aí brasileiros terminaram aceitando. Antes a Globo tinha enviado uma proposta, os clubes se resguardaram, não aceitaram, e agora os clubes enviaram um parecer dizendo que não ia aceitar, mas a Globo veio, os clubes terminaram aceitando. Vai ter clubes aí em abril, maio, junho que vai ter um corte mais ou menos de 70% nas verbas, né? Esses meses que vão estar parado o futebol, a Globo já se adiantou, se apegando a MP 936 aí, o governo dá desse direito. Então a Globo vai fazer redução aos clubes aí de direito de transmissão, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque já estava difícil, vai piorar ainda mais, né? Vamos ver mais pra frente aí. E o Vasco, né, galera? O Vasco reativa aí jogadores, né? Jogadores que estavam em outros clubes, né? Que foi emprestado, como o Rafael Carvalho, o Caio Monteiro e o Guilherme Costa, que foi até emprestado aí pro Vitória, mas agora está foi reativado no Vasco e continua no elenco do Vasco da Gama. É bom. Acho que o Vasco tem que mandar o Mala embora, esse menino novo da base continuar. E o menino novo com o Ramon é boleiro, sabe, entende do futebol, vai dar oportunidade a esses caras, vai chamar esses caras na conversa, vai conversar, Ramon vai contar a história dele para esses caras. Então vai dar oportunidade para esses caras continuar no Vasco. E o Mala, tem muito Mala aí no Vasco aí, manda embora, libera. Aí vão querer prorrogar contrato de gente aí até 2022, 2025. Para com isso. Pega o menino da base, bota no elenco e trabalha com eles, que é o que vai ter aí pra frente, é isso. Não precisa de muita coisa não. Galera, vamos entrar aí numa notícia meio complicada, né? Vocês lembram lá de alguns vídeos que eu postei aí? O Vasco detinha o direito aí de Evander, né? De 14%. O Evander tá no clube da Turquia, o Evander se dando bem lá. Ou desculpe, da Dinamarca. Evander se joga dando bem lá e sendo bem aproveitado, encaixou na posição certa. Evander se destacou lá, fazendo gols e tudo. E saiu aí que os clubes espanhóis estavam de olho em Evander, né? E até num vídeo aí eu falei que o Evander tinha 14%. E realmente era o que o Vasco propagava, que o Evander tinha 14%, o Vasco detinha 14% dos direitos econômicos de Evander. Mas agora no dia 30 aí, quando foi publicado o balanço do Vasco anual, tá zerado, não apareceu lá os 14%. E uma apuração aí do nosso jornalista aí, o Wellington Campos, da Rádio Tupi, foi informado que o Vasco vendeu os 14% lá em agosto, quando vendeu o Evander. Então as mentiras no Vasco continuam, aquelas mentiradas, aquelas coisas obscuras das direções passadas. Então o Vasco precisa parar, precisa ter dirigentes novos, mentes novos e uma gestão transparente para poder nós torcedores e quem gosta do Vasco, quem ama o Vasco, saber da verdade do que acontece no Vasco, porque também continua as mesmas mentiradas, as mesmas coisas, né? E aí sumiram 14% que o Vasco tinha de Evander, não tem mais. E a última notícia é o sindicato dos atletas aí, né? A FENAPAF, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, diz que prevê ainda que depois da pandemia vai ter o estadual. Mais uma opinião do Gigante da Virada. Como vai ter estadual se a pandemia está começando um pico agora no Brasil? Os outros países no mundo estão terminando, estão procurando já estabilizar, está caindo o número de mortes. A gente está aumentando. Para a semana vai ser mais ainda. E, segundo os especialistas, vai aumentar aí para 1.000 mortos por dia. Né? Queríamos que não acontecesse isso, mas infelizmente pode acontecer. Como é que um dirigente vai querer mais campeonato? Vai ter estadual se ainda falta a Copa do Brasil, estadual, falta a Copa do Brasil, Sul-Americana, por causa do Vasco, no caso outros clubes, falta Libertadores, brasileiro.
em um semestre, 6 meses vai dar para poder fazer tudo isso. Então, em vez de estar pronunciando, falando coisas, vamos ter o bom senso, vamos esperar aguardar as coisas acontecerem. E eu acho que futebol no Brasil só a partir de julho ou agosto aí, porque agora, antes disso, não tem como, não tem tesão, não tem como fazer futebol, mesmo que seja de portões fechados. Não tem, entendeu? Então, vamos aguardar as coisas, vamos ser mais sensatos no que dizem, no que falamos, para poder a gente não estar passando coisas que não deve. Então, galera, esse aí é o Giro de Notícias do Gigante da Virada. Desde já, né, deixe seu like, se inscreva aí no botãozinho vermelho, se inscreva no canal, ative lá o sininho todas para receber todas as notificações. E vamos que vamos, divulgue o canal nas redes sociais, no Instagram, divulgue no WhatsApp, no Facebook, né? Divulgue aí, dê essa força para o canal Gigante da Virada. Aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Um abraço.